A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa caminhada pelo livro de Naum. E agora chegamos ao capítulo 3. E com este capítulo encerramos nossa jornada por este pequeno, mas profundo livro da Bíblia. Nos capítulos anteriores, vimos Deus anunciando o juízo contra Nínive, uma cidade poderosa, um império temido, uma nação que durante muito tempo espalhou violência e destruição. Agora no capítulo 3, Naum explica novamente por que aquele juízo estava chegando. E mostra que nenhuma aparência de poder consegue esconder aquilo que Deus conhece. Naum capítulo 3 versículo 1. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Ai da cidade sanguinária, cheia de fraudes, cheia de roubos, e que nunca se cansa de fazer vítimas. Vamos entender um pouco o texto. Nínive era conhecida pelo seu poder, mas Deus estava olhando além da aparência. Por trás das muralhas, dos exércitos e das riquezas, havia violência, crueldade, mentira e opressão. A cidade que parecia tão forte aos olhos dos homens estava moralmente destruída diante de Deus. Vejamos algo profundo. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Uma pessoa pode parecer bem. Uma empresa pode crescer. Uma nação pode se tornar poderosa. Mas Deus conhece aquilo que existe por trás da aparência. Ele vê o coração, vê as intenções e vê a maneira como tratamos as pessoas. Naum continua descrevendo a queda de Nínive. O capítulo apresenta uma cidade em guerra, com soldados, cavalos, armas e destruição. Aquilo que Nínive havia feito com tantas outras nações, agora estava acontecendo com ela. Isso não era simplesmente uma vingança humana. Era o cumprimento da justiça de Deus. Por muito tempo, Nínive parecia intocável, mas chegou o momento em que sua força não foi suficiente. Vejamos algo profundo. O pecado pode parecer forte por algum tempo, mas ele nunca será mais forte do que a justiça de Deus. Talvez existam situações que hoje parecem injustas. Pessoas que fazem o mal, mentiras que parecem vencer, atitudes erradas que parecem não ter consequências. Mas não devemos esquecer. Deus continua vendo. E Deus continua sendo justo. Agora existe uma parte importante no capítulo. Naum mostra que Nínive confiava em sua força, em suas defesas, em seus recursos. Mas tudo aquilo em que ela confiava falhou. As muralhas não foram suficientes. O exército não foi suficiente. As riquezas não foram suficientes. Porque quando Deus permitiu que o juízo chegasse, nenhuma estrutura humana conseguiu impedir. Olha como isso fala conosco. Onde estamos colocando nossa segurança? Às vezes fazemos exatamente isso. Confiamos demais no dinheiro, no trabalho, na posição, nas pessoas, na nossa própria capacidade. E pouco a pouco deixamos de depender de Deus. Olha o centro da mensagem. Tudo aquilo que construímos sem Deus pode parecer seguro, mas somente aquilo que está firmado no Senhor permanece. Nínive construiu poder, mas não construiu justiça. Construiu riqueza, mas não construiu misericórdia. Construiu muralhas, mas não podia se esconder de Deus. E isso é um grande alerta. Porque não adianta construir uma vida bonita por fora, se o coração está distante do Senhor. Não adianta conquistar coisas, se perdemos os valores que Deus nos ensinou. Não adianta crescer, se no caminho deixamos de amar, servir, perdoar e praticar a justiça. Mas Naum não fala apenas sobre Nínive. Esse capítulo também nos lembra que nenhum poder deste mundo é eterno. Impérios surgem, impérios caem, governantes passam, reinos desaparecem, mas Deus continua no trono.
E aqui encontramos uma ligação poderosa com Jesus. Porque enquanto os reinos deste mundo passam, o reino de Cristo permanece. Jesus não construiu seu reino através da violência. Não conquistou pessoas pela força. Ele veio como servo. Veio para salvar. Veio para entregar sua vida. Mas aquele que veio como servo também voltará como rei. E todo o poder estará debaixo de sua autoridade. Essa é a nossa esperança. O mundo muda. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. Mas Cristo permanece. E quando olhamos para o livro de Naum como um todo, encontramos uma grande lição. Deus é paciente. Nínive teve uma oportunidade nos dias de Jonas. Recebeu uma mensagem. Se arrependeu. E Deus demonstrou misericórdia. Mas depois voltou aos antigos caminhos. E Naum mostra que a paciência de Deus não deve ser confundida com aprovação. Vejamos algo profundo. Deus nos dá oportunidades para mudar. Mas precisamos responder à sua voz, quando Deus corrige. É porque ainda existe um chamado. Quando sua palavra nos confronta. É porque Ele deseja nos transformar. Por isso nunca endureça o coração quando Deus falar. Não espere chegar ao limite para reconhecer que precisa mudar. Se o Espírito Santo está mostrando algo, ouça. Se existe pecado, arrependa-se. Se existe algo que precisa ser corrigido, corrija. Porque a graça de Deus não é uma licença para continuar errando. A graça é o caminho que Deus abriu para nos transformar. E eu te digo algo da parte de Deus. Não construa sua vida apenas sobre aquilo que os olhos podem ver. Construa sua vida sobre Cristo. Porque dinheiro pode acabar. Pessoas podem partir. Portas podem se fechar. E circunstâncias podem mudar. Mas aquele que está firmado em Jesus possui uma esperança que não pode ser destruída. E eu profetizo sobre a sua vida. Que Deus guardará seu coração do orgulho. Que você nunca esquecerá de depender do Senhor, que sua confiança não estará nas coisas passageiras, mas naquele que permanece para sempre. Que Deus lhe dará sabedoria para ouvir sua voz, coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado, e um coração humilde para reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. E assim encerramos nossa caminhada pelo livro de Naum. Um livro que nos mostrou que Deus é justo. Que Deus não ignora a maldade. Mas também nos mostrou que Ele é paciente. E que oferece oportunidades para o arrependimento. Acima de todos os poderes deste mundo, existe um Rei. Jesus Cristo. Os impérios passam. Mas Cristo permanece. Os reinos deste mundo caem. Mas o reino de Deus jamais será abalado. Por isso, continue firme. Continue confiando. Continue caminhando com Jesus. Porque no final, a vitória não pertence aos grandes impérios. A vitória pertence ao nosso Rei, Jesus Cristo. Deus te abençoe. E assim encerramos nossa jornada pelo livro de Naum no Devocional com Deus.